Pessoal, tudo bom? Eu queria comentar hoje um pouco sobre o Evangelho de João, fazer uma breve reflexão sobre o capítulo 13, né, que é a passagem onde Jesus lava os pés dos apóstolos, que é uma passagem muito simbólica, né, e sempre que a gente lê essa passagem tem uma série de reflexões para ser feitas, assim, e aprendizados, e cada vez que a gente volta nela, a gente consegue observá-la por um ângulo diferente. Só lembrando, isso aconteceu na noite da ceia, né, em que Jesus, na semana da Páscoa, em que Jesus reúne com os apóstolos e ele lava o pé dos apóstolos, né? E um dos fatos marcantes é que Simão Pedro, nesse momento, né, recua, fala: Não, mestre, o senhor não pode lavar meu pé, o senhor é o mestre. E Jesus fala: Mas se eu não lavar seu pé, você não terá parte comigo, né? É, e essa, eu acho, é uma passagem muito assim representativa, muito simbólica. Ela tem muitos ensinamentos e são ensinamentos em camadas, né? A primeira leitura que a gente faz é o ato de humildade de Jesus, né? De lavar os pés dos apóstolos, só lembrando que esse era um costume da época, em que as pessoas andavam de sandália, em terra em estrada de terra, com poeira. Então, quando elas chegavam nas casas, os servos, né, dasquelas casas mais abastadas, iam lá e lavavam os pés dessas pessoas. Então era um costume comum, mas era comum os servos lavarem, né? Jamais o dono da casa, enfim. E quando na ausência de um servo, seria a pessoa considerada de menor valor ali naquele sistema cultural, social, que fazia a lavagem dos pés. E Jesus vai lá e lava o pé dos apóstolos. Ele que em princípio seria o mestre, né? O mestre dos apóstolos, e, e tinha do ponto de vista dos apóstolos, até ele tinha um valor ainda maior, porque eles acreditavam que Jesus ia ser o líder de uma revolução, de algo que fosse transformá-lo em rei, né? Então eles ainda viam Jesus como um rei da terra, um rei da matéria, né? Que um dia iria sumir, né? E eles até acreditavam que talvez na noite da ceia Jesus fosse revelar seus planos, né? Eles ainda não tinham entendido a missão espiritual, né? Eles ainda não tinham entendido o meu reino não é desse mundo, né? Então ainda tinha todo esse peso quando Jesus vai lavar os pés deles. E uma coisa interessante, né, também simbólica, é que Jesus, para fazer a lavagem, ele primeiro retira só as vestes, né? E aí a gente começa a entender o simbolismo desse momento. Ele retira as vestes, se enrola numa toalha e com essa toalha ele vai enxugando, vai lavando com água e enxugando o pé dos apóstolos. E o primeiro simbolismo, né? Aquele que quer servir, ele tem que se despir, né? Ele tem que tirar suas máscaras, tirar o seu ego, deixar de lado para poder realmente servir com amor, servir com humildade. Então esse é o ato simbólico de Jesus, de tirar suas vestes e realmente estar ali por inteiro para servir aos apóstolos, né? E quando o Simão fala para Jesus: Não, você não vai me lavar, Jesus. Jesus fala: Não, mas se eu não lavar, não terá parte comigo, né? É, então Simão fala: então me lava por inteiro, minha cabeça, meu corpo, minha mão. E Jesus fala para ele: Não, aquele que já se lavou, né? Aquele que já se banhou, não precisa que eu banhe, senão que eu lave, senão os pés. Isso também carrega um simbolismo muito forte, né? Que a água, né, pro cristianismo, e o banho, né, ele representa o batismo, né? E o batismo, ele, em última análise, ele representa o renascimento do homem, né? Então seria o nascer de novo, né? E o nascer de novo nada mais é que aquela disposição para você ser uma nova pessoa, iniciar a sua reforma íntima, ou dar continuidade, né, nessa reencarnação, a sua reforma íntima, a sua melhoria, a seu aperfeiçoamento. Então esse é o simbolismo do batismo, é quando você assume isso para você, que eu estou a partir desse momento buscando a minha renovação, meu aperfeiçoamento espiritual, a minha reforma íntima,
né? Esse é o simbolismo do batismo. Então Jesus quis dizer assim, aquele que já tem a intenção de se melhorar, de seguir nesse caminho, né? Que seria o caso dos apóstolos que estavam seguindo ele, aqueles que já têm essa intenção, não precisa que eu lave senão os pés. E o que os pés significam, né? O pé é o nosso contato com o solo, com a sujeira, com a poeira, com a terra, né? Então é aquele contato do espírito com a matéria, né? E olhando pelo lado psicológico, é o contato dos nossos pensamentos, das nossas emoções com aquilo que está nos tentando, digamos assim, né? As nossas tentações, as nossas más inclinações, e que em contato com a matéria, aqui na Terra, né? Quando estamos aqui imersos na matéria, sujeitos a uma série de influências, de pessoas com outros padrões vibratórios, outros estágios evolutivos, tentando levar a gente por um caminho, a gente quer ir para o outro. Então essa seria a representação da sujeira ali nos pés, né? Todo esse cenário aqui da matéria influenciando o nosso espírito, né? E de alguma forma travando uma batalha com essa nossa disposição de se melhorar e de se reformar. Então Jesus se coloca como aquele que vai limpar isso, e esse é um simbolismo muito forte, que Jesus quer dizer o seguinte: olha, sem a minha ajuda vai ser muito difícil você conseguir estar aqui na Terra e ainda passar por todo esse processo. E essa ajuda que ele está querendo dizer não é a ajuda dele, Jesus, mas de todo aquele cabedal, de toda aquela ferramental que ele traz com seus ensinamentos, com seu exemplo, tudo aquilo que ele disse, né, até ali. Então, o fechamento desses ensinamentos dele, todos esses ensinamentos estão à disposição para que a gente faça essa limpeza, essa renovação íntima, para conseguir continuar nesse processo de reforma íntima, de evolução, né? Então é esse ferramental que Jesus está colocando à disposição para a limpeza, né? Por isso que ele fala que se eu não lavar teus pés, não terá partes comigo. Ou seja, se você não permitir que todo esse ensinamento que eu estou te trazendo seja utilizado, que você possa, se você não permitir que isso possa ser absorvido na sua vida, no seu conhecimento e no seu coração, no seu íntimo, não vai ter como fazer esse processo de limpeza, e isso vai atrapalhar essa disposição sua, esse banho que você já tomou, sempre vai ter alguma coisa suja ainda, né? Então Jesus está dizendo assim: olha, para esse trabalho ser realmente bem feito, conta comigo. E ainda tem, né, se a gente for olhar isso ainda do conceito mais assim espiritual ainda, o que é isso? Em última palavra, né, em última instância, é o vigiar e orai, né? Jesus está dizendo assim: olha, quando essas influências do mundo forem te atrapalhar, levarem você para um lado que você não gostaria, faz a sua limpeza, né? Usa aquilo que eu te ensinei para limpar. Me usa, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para limpar seus pés. Então é aquela hora que você identifica, né? Então identificou, vigiou, né? Vigiei, percebi que alguma coisa está acontecendo, está me influenciando, eu me desequilibrei, eu não estou com um bom pensamento, e faço a minha oração, entro em contato com a minha espiritualidade, com Deus, com Jesus, peço aos guias espirituais a proteção, e aí você faz esse processo de limpeza, melhora o seu padrão vibratório, né? E começa a ser reconduzido para o seu processo de melhoria. Com isso você também começa a ter pensamentos melhores, e aí mais disposição também para ajudar o próximo, começa um outro processo, e que também foi exemplificado nesse mesmo momento por Jesus, né? A disposição dele em ajudar, né? Em se fazer pequeno, em se fazer menor, para poder ajudar naquilo que for necessário, né?
E isso é o exemplo máximo de Jesus, não só da humildade, mas o exemplo de como a gente deve ensinar, de como a gente deve exemplificar, né? Então, quem tem filho sabe muito bem como que funciona, né? Se você quer que o seu filho, por exemplo, não coma besteira, chocolate, bala, mas se você está fazendo isso o tempo todo na frente dele, dificilmente você vai conseguir fazer o seu filho obedecer e não ter vontade. Ele está vendo, você faz, por que ele não vai fazer? Agora, se você passa a ter uma alimentação saudável, ter todo o entorno saudável, seu filho tende a seguir seu exemplo. Então eu ensino pelo exemplo, isso que Jesus faz, né? Tem uma história de Gandhi, né, que está no livro O Manual do Guerreiro Pacífico, que é um livro de Dan Millman, né, em que ele conta que Gandhi, um dia uma senhora levou o filho dela para o Gandhi conversar com ele, chegou lá meio desesperada: Gandhi, meu filho come muito doce, fala para ele que ele não pode comer açúcar, porque isso faz mal para ele. Daí Gandhi parou, pensou um pouquinho e falou: olha, volta daqui 2 semanas, tá bom? Ela não entendeu, mas respeitou, né? E depois de 2 semanas ela voltou. E aí ela: Gandhi, voltei, agora você podia falar com meu filho? Não, posso sim, traz ele aqui. Daí o menino chegou perto do Gandhi e Gandhi fala para ele: olha, não come açúcar, tá bom? Vai te fazer mal. Aí ela ficou sem entender e perguntou: mas por que você não falou isso semana passada, na outra semana para ele? Daí Gandhi respondeu para ela: porque na outra semana eu comi açúcar, né? Então, quer dizer, para ele poder passar um ensinamento, só através do exemplo, né? E só aquele que tem a força moral consegue ter autoridade, né, para ensinar e para falar. Porque quando a gente fala sem praticar, fica um discurso vazio que não se sustenta, né? Então a pessoa vê você falando de um lado, mas você vê você praticando outra coisa do outro lado. Então Jesus quis mostrar isso: olha, a humildade, ela é a prática, ela não é um discurso, não é nada vazio, e eu sou isso, né? Eu sou essa humildade. E a consequência disso é que eu sou um líder, mas eu não sou alguém autoritário, alguém que está aqui para mandar. Eu sou como vocês, né? A minha liderança está no que eu sei, no que eu já aprendi, no que eu exemplifico, e não no que eu mando, na minha autoridade, né? No meu autoritarismo, digamos, falando melhor. Tem um livro muito conhecido atualmente no meio empresarial, né, que é o Monge e o Executivo, de James Hunter. E James Hunter usa muito esse modus operandi de Jesus, né, a maneira de Jesus ensinar. Ele conseguiu sistematizar isso numa forma de pensar para que os executivos, as lideranças empresariais no mundo moderno conseguissem entender isso e usar isso no seu dia a dia para ter liderança, para ter autoridade sobre as pessoas de um modo mais, digamos assim, amoroso, de um modo mais harmônico, né? Porque até pouco tempo atrás o paradigma era do autoritarismo, da imposição, da punição, né? E Jesus veio mostrar que não. Hoje em dia, na verdade, a nossa evolução espiritual vai levar a gente a entender que as coisas são de uma forma natural, pelo exemplo, né? Então James Hunter propôs uma pirâmide, né? Que é uma pirâmide invertida, em que na base do triângulo embaixo é a vontade, né? A sua vontade de agir, né? Depois, no próximo degrau da pirâmide, é o amor que você emprega naquilo que você faz, né? Depois é o serviço e o sacrifício, ou seja, o quanto que você se sacrifica, né? Por aquilo que você ama, por aquilo que você acredita, aquilo que você tem vontade, né? O quanto que você se sacrifica por aquele objetivo. Em seguida você conquista a autoridade, né? Porque as pessoas veem que você tem muita vontade, faz com muito amor, se sacrifica, serve, né? Como Jesus serviu, com humildade. Então você dá o exemplo, então você começa a conquistar o que? A autoridade, né? Porque as pessoas começam a te respeitar, porque você faz, você é aquilo que você fala.
né? E com isso você chega no último estágio da pirâmide, que é o da liderança, né? Então você passa a ser um líder, as pessoas começam a te seguir, querer aprender como você faz pelas suas atitudes, não pelo seu autoritarismo, não pelo seu, pela sua imposição, pela punição, né? Então a gente vê que todo esse ensinamento de Jesus foi dito lá atrás, está sendo devagar, bem paulatinamente, está sendo entendido cada camada do ensinamento, né? Hoje, ao ponto que os líderes que estudam comportamento humano, que estudam e passam isso para o meio empresarial, enfim, para a sociedade como um todo, estão conseguindo entender melhor essa maneira de Jesus pensar e agir, e como que isso pode ser interessante para a gente, né? Então é uma passagem que tem muitas outras coisas ainda para ser dito dela, né? Eu queria só destacar alguns pontos que eu acho que são muito significativos, que vão além da humildade de Jesus em fazer, mas a maneira como ele fez, né? Todo esse simbolismo da limpeza, né? Do contato com a matéria, do orar e do vigiar, que são pontos muito importantes e que Jesus quis mostrar ali como que tudo isso está ligado, e que através desse processo de oração, né, da gente tá vigilante naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente age, nos nossos sentimentos, né, a gente consegue se limpar através do conhecimento dos ensinamentos de Jesus, para aí continuar nesse nosso processo de melhoria, de reforma íntima, né, de evitar as quedas, que a gente não vai evitar 100%, mas a gente começa a perceber antes de cair, através do vigiar e através do orar, e pede ajuda de Jesus, né, que é o que Jesus fala para Simão Pedro: se não permitir que eu lave seus pés, não terá partes comigo. Então, se eu vigiei, percebi, peço ajuda do plano espiritual, e o amparo vai vir, né? E Jesus vai conseguir ajudar a gente nessa limpeza, em tirar o pó dos nossos pés. Tá bom, gente? Obrigado, espero que tenham gostado. Se gostou, dá um joinha e se inscreve para poder continuar vendo os próximos vídeos. Até mais!